Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vinda. Eu sou o Caio Cross, eu sou escritor e ator, artista. Tenho aí vários gostos, vários projetos. Um desses projetos é esse canal do YouTube, né? Que graças ao nosso Senhor Deus, né? Senhor Jesus, Espírito Santo, eu tive coragem de começá-lo, né? Através desse vídeo eu venho compartilhar aqui uma mensagem que eu senti no meu coração, né, de trazer isso em pauta, muito baseado na experiência que eu tive também, né, depois que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Né, então muita coisa mudou tal, e eu pretendo trazer vídeos, né, específicos sobre coisas específicas de acordo com a minha caminhada. Né? E esses vídeos eles não servem somente para as pessoas que Deus possa usar aqui para abrir a mente, ele também serve para mim também ao mesmo tempo, né? A palavra de Deus ele serve tanto para quem está pregando quanto para quem está escutando, tá bom? Para relembrar e reafirmar, né? Reaprender, né? Nós estamos sempre reaprendendo, né? Algo que eu acredito, né? Então, primeiro assim, no caso eu também eu desejo, né, que Deus use esse vídeo para, se for da vontade dele, para chegar nas pessoas corretas, né? As pessoas que precisam receber essa palavra para abrir as suas mentes em relação ao consumismo, a forma como a gente lida com o consumismo, tá bom? Primeiro eu gostaria de dizer que o ato de consumir algo, ele não é necessariamente ruim. Você ter hobbies é algo saudável, né? Você que ajuda a gente a lidar, né, com muitas situações estressantes do dia a dia, nos inspira, nos dá alegria, né, para lidar com as dificuldades, mas isso ele precisa ser alinhado, né, com o buscar da presença de Deus, né, a sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. Né? Eu acredito que esse vídeo ele seja, no caso, para pessoas que, assim como eu, são nerds, né, geeks, etc., interessados, né, em cultura e que também são cristãos, né? E também não só para pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, mas pessoas que estão ali buscando algo maior, né? Assim que se sente que a sua vida não tem um propósito, né? Sente que estão ali consumindo, comprando coisas, mas esse vazio não é preenchido, né? E esse vazio só é preenchido por Deus, né? Então aqui que através dessa pauta, né, que eu preparei aqui, eu quero discutir sobre isso, tá bom? Então, como colecionadores, por exemplo, no caso de livros, de games e por aí vai, né, cada um tem algo que se interessa por colecionar, nós nos apaixonamos, né, pela arte, né, por exemplo, no caso dos livros, a arte de se contar histórias, pelas tramas envolventes, né, pelas mecânicas, no caso dos jogos, né, a forma como é construída ali a mecânica do gameplay, né, a arte, concept art e tudo mais, e as reviravoltas das tramas, né, no caso de pintura, a gente se interessa pela técnica daquela pintura, né, a forma como o artista vê o mundo, né, e por aí vai, né. Nós nos empolgamos com as possibilidades que poderemos encontrar, né, nesse próximo produto adquirido, né. Contudo, muitas vezes nós compramos coisas de forma desenfreada, sem nenhum propósito, apenas para nos trazer um prazer momentâneo com o ato da compra, né? E não da leitura. A gente acumula muitos livros na prateleira, não lê a maioria deles e o prazer acaba ficando somente em comprar, né? No intuito de ofuscar o estresse, no intuito de, no caso, preencher o vazio que tem dentro de nós, né? Só que aí nós esquecemos, né? Ou até mesmo ainda não entendemos, né, da forma correta que o único que é capaz de nos saciar completamente, nos dar alegria genuína, é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus mesmo explica em João, né, 4, 13, versículo 14, que quem beber da água física terá sede novamente, mas quem beber da água viva que ele, né, Jesus, oferece, Deus, nunca mais terá sede, pois ela se tornará uma fonte de vida eterna.
né? Só essa passagem ela já maravilhosamente profunda e rica por si só, né? Ela tem várias interpretações, né? Mas nesse vídeo eu quero me ater uma questão específica, né? Que é a falta de percepção do quanto nós somos escravos do sistema do mundo. Né? Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que consumir e colecionar é algo ruim. Tá? Eu mesmo eu sou uma pessoa que consumo livros, né? Eu tenho esses condições, né? Atualmente de comprar, de bancar esses luxos, né? Não todos, né? Mas eu faço coleções, eu compro, eu tenho uma estante de livros, né? Eu me interesso por cultura, né? Então, assim, o Senhor Jesus, ele tem uma passagem dele, no caso, que ele intercedendo, né, pelos seus discípulos perante Deus, né, ele em João 17,15 ele diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, né, ou do maligno, né? Essa é a frase que Jesus diz. Eu não peço que os tires do mundo, que o Senhor, Pai, tire eles do mundo, mas que os proteja do mal, né? E o que Jesus quer dizer nessa passagem? Nessa passagem, Jesus demonstra que ele não deseja que os seus seguidores se afastem da sociedade, mas vivam nela como testemunhas, protegidos da influência malévola, mesmo seus seguidores não sendo do mundo, né? Como também não deseja a remoção de bens materiais, nem privá-los do mundo físico e social, né? Então, ou seja, um cristão ele pode fazer parte da sociedade, né? Do meio social e de coisas ali que englobam a sociedade. Porém, né, o mesmo diante de sua conduta provida de Deus, né, dos mandamentos de Deus, ele precisa se abster, né, ter discernimento do que é bom ou ruim. Então, não é porque tudo é lícito, né, que tudo me convém, né? Eu vou chegar nessa parte ainda, né? Porque tem coisas que não edificam a Deus, tem coisas que ofendem a Deus, né? Então, por exemplo, se você é cristão e vai no carnaval, você sabe que isso não é algo isso é algo que você está em contato ali com coisas do mundo que tem ligação com o maligno, entendeu? Então, o cristão ele pode consumir coisas que provém do mundo, todavia, né, como é dito em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Né? Então preste bem atenção nessa frase. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o que nos ensina é que a liberdade cristã ela não deve levar a comportamentos que escravizam ou fazem mal, né, priorizando o que edifica o espírito. Né? Então, como colecionadores, né, que aqui é o foco desse vídeo, nós precisamos ter consciência de propósito em nossas compras. Não é certo esgotarmos a fatura do cartão de crédito ou ficarmos com o nome sujo para conseguirmos comprar um bem material que só dará um prazer momentâneo, né, e não é duradouro. Nós precisamos ter uma consciência de responsabilidade com as nossas vidas, né, com as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, né, e ter até mesmo uma educação financeira, que é muito importante e isso não é ensinado, né, dentro das famílias, né, de muitas famílias e na escola e tudo mais, né. Muitas vezes, devido à cultura do hype, que pode ser vista como algo bom ou ruim, dependendo do prisma, né, ao qual enxergamos, né, o hype, nós somos influenciados a termos o comportamento de FOMO. Né. FOMO é FOMO, que é uma palavra em inglês que se pronuncia Fear of Missing Out, que traduzido, né, em português fica medo de estar perdendo algo. Então, o termo FOMO ele tem sido muito usado, no caso, no meio de colecionadores em geral, né, vídeos, né, pessoas que falam, né, sobre coleções e tudo mais, tem sido levantada essa pauta sobre essa necessidade nada saudável de estar sempre antenado ao que está sendo produzido no meio do entretenimento, né, no mundo. Então, alinhado a uma falta, né, falta de propósito na vida. Né? Tudo tudo é ligado ao propósito. E esse propósito ele vem de Deus, tá bom?
No caso que provém da busca, essa falta de propósito provém da ausência da busca por Deus. Né? Então as pessoas se veem escravizadas, né? Muitas vezes sem terem a consciência disso, né? Expirando-se em um padrão de vida irreal, né? Ou ao qual, por exemplo, alguns youtubers vivem, né? Onde os mesmos possuem acesso a tudo, muitas vezes eles recebem coisas, né? De marcas, de empresas, etc. Tal, de editoras, né? E muitas vezes eles nem gastam dinheiro com isso, né? Tem muitos que gastam, mas assim, é uma vida que não é a vida comum de todas as pessoas, né? Por exemplo, que nem um artista, um ator que bem sucedido, tal, é uma vida que nem todo mundo tem, né? E quem consome tal tipo de conteúdo, e eu me incluo nisso, se vê influenciado a sempre consumir coisas, né? A estar antenado nas últimas tendências, o que não é ruim, né? Dependendo de como você lida com isso. Mas no lado negativo, né? Você sempre está querendo não perder nada, né? Com um falso senso de que, entre aspas, eu não posso ser o único da turma que não teve contato com aquela obra, né? Fecha aspas. Aí abre aspas de novo. Eu não quero ser deixado de lado em uma conversa porque eu não li o Watchmen, no caso de quadrinhos, porque eu não joguei o último GTA, né? No caso de games, porque eu não assisti a todos os filmes da Marvel, ou porque não conheço todas as peças da Brother, né? Então tem já essa ansiedade que eu preciso estar antenado com as coisas, né? Então isso é chamado, né? Esse termo é chamado de FOMO, né? Que é essa necessidade de não perder algo. E eu também não quero deixar ninguém chateado, né? No caso, acho que estava certo, seria sentir mal com esse vídeo. No caso, o meu intuito aqui é abrir os seus olhos, né? Porque você aceitando ou não, isso é um comportamento doentio, né? Ao qual nós estamos nos colocando, né? Então, por que é doentio? Porque muitas vezes nós nos escravizamos, né? A gente está ali sempre necessitando, por exemplo, a gente faz uma lista enorme de livros e a gente fica mal porque a gente sente que a gente não pode perder aquele livro porque tem uma tiragem reduzida. Aí a nossa vida é trabalhar e para bancar nossos luxos, né? E isso vai fazendo com que a gente deixe de priorizar projetos pessoais, né? Deixe de priorizar sonhos, né? Então o dinheiro que a gente está destinando para essas coisas, esses luxos, a gente poderia estar usando para propósitos melhores, para coisas melhores, né? Para ajudar as pessoas, etc. Né? Algo que eu ainda vou entrar sobre nessa pauta, né? Então, preste atenção, você não é obrigado a ler todos os livros do mundo, a jogar todos os jogos que estão saindo no momento, né? Ou até mesmo, por exemplo, no caso dos jogos, né? Você não é obrigado a conhecer todos os jogos clássicos, né? Você pode ser, legal sentir conhecer essas coisas, né? Mas não se sentir com uma cobrança de que eu preciso conhecer tudo, sabe? É, Você não é obrigado a assistir todos os filmes que estão saindo, a conhecer todos os filmes que as pessoas estão falando, os filmes mais importantes de cada década, né? Porque, por exemplo, o medo de você ser spoilado, sabe? Eu tenho muito isso, de medo de ter spoiler, sabe? Por exemplo, um vídeo, um filme antigo, por exemplo, Cidadão Kane, que eu não assisti, mas eu tenho vontade de assistir. Aí eu tenho, por exemplo, se eu tiver numa mesa ali com sei lá, uma conversa com alguém que assistiu, é bem provável que essa pessoa ela fale assim, mas esse é um filme antigo, sabe? Não importa se você não assistiu ou não, vou dar spoiler, sabe? Tem muita pessoa que é assim, né? Então, só que isso é algo que não é saudável, né? Então, se você chegar ao ponto de, eu digo assim, não pra, assim, lógico, a pessoa é uma atitude egoísta da pessoa que fala, eu vou falar mesmo assim, mas ao mesmo tempo também por exemplo, se você se sentir mal com isso, também mostra que você não tá, você não encontrou um equilíbrio dentro de você mesmo, sabe? Então tem vários mecanismos de você sair dessas situações, né? Então, assim, você não é obrigado, por exemplo, a comprar livros em pré-venda, né? As editoras, elas alegam, né, por exemplo, que a pré-venda é muito importante para subsistência, né, da editora, né, para eles saberem ali atirar e tudo mais. Isso, eu não estou discordando disso das editoras, né? Se você tem condições financeiras de comprar o livro na pré-venda e você está
interessado mesmo de comprar aquele livro, ok, mas você não é obrigado a comprar aquele livro na hora que ele está saindo, entendeu? Você pode muito bem deixar aquele livro ali na sua lista e comprar depois de um tempo, sabe? É até bom você deixar na lista ali, porque você vai ver se você realmente queria ler aquele livro, sabe? Às vezes tem coisa na lista que fica meses, depois você vai olhar para aquilo e você fala assim, ah, mas eu não estou tão interessado nisso, sabe? Então é bom, às vezes, a gente deixar coisas na lista de espera para refletir, né, sobre se aquilo realmente nos importa, né? Então, por exemplo, até mesmo questão de, por exemplo, board games, né? Às vezes tem um board game clássico que está em falta aí, né, no mercado aí para você comprar, tal. Aí de repente ele volta, mas às vezes você não tem condições financeiras para comprar aquilo porque você, sei lá, você é um assalariado e, enfim, tem vários motivos ali que acabam de ansiedade, né, e mal-estar, né, e isso nos afasta de Deus também, tá bom? Então você precisa, pelo amor de Deus, você precisa se libertar disso, tá bom? Se o ato de consumir alguma coisa está fazendo com que o seu foco seja, por exemplo, 98% os seus hobbies, né, na sua vida, né, a sua prioridade é 98% dos seus hobbies, aqui eu estou exagerando aqui, né? Fazendo com que tudo que em toda a sua vida seja para alimentar esses hobbies. Então, se isso for tirado de você, seja por uma catástrofe, né, de Deus o livre, Deus nos livre, ou por uma questão financeira, você vai entrar em colapso. Saca? Você vai pensar, caraca, eu não. Sei lá, por exemplo, uma enchente levou todos os meus livros. Se eu sou muito apegado a essas coisas, se eu tinha, sei lá, sabe, uma bitolagem ali de, sei lá, compulsorismo, seja qual for o nível, né, de apego a essas coisas, eu vou entrar em choque, eu vou entrar em colapso. Eu não, por exemplo, eu tinha a ideia de que os livros que eu tenho, né, ainda tem um pouco disso, né, mas Deus está me libertando dessas coisas aos poucos, mas eu ainda tenho essa coisa de que esses livros fazem parte da minha história, né, o que não é algo, não é irreal, não é algo que é mentira, mas, por exemplo, tem livros aqui que eu tenho desde quando eu era pequeno, sabe? Eu tenho o primeiro livro que eu li, sabe? Sei lá, a Odisseia, adaptado da Ruth Rocha, eu ainda tenho aqui, o livro do. Sei lá, eu tenho quadrinhos que eu lia na infância, eu ainda tenho aqui, sabe? Tipo, isso eu tenho uma memória afetiva pra mim, essas coisas, entendeu? Só que eu caminhando com Deus, eu preciso entender que essas coisas elas são importantes, mas o caminhar com Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar, né, a gente estar em comunhão com Ele e dentro dos seus princípios e tudo mais, e sentir o amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, isso é mais importante, sabe? A missão, o propósito que Deus tem para você é muito mais importante do que bens materiais, saca? Pode ser que eu consiga levar todas essas coisas para o vitória da minha vida, né? Se for o caso, agradeço a Deus, né? Sempre vou agradecer, mas de repente acontecer de eu tiver que desfazer essas coisas. E eu tive que desfazer muitas coisas, sabe? Eu ainda vou chegar nessa parte, né? Só que eu aprendi que quando eu me desfiz dessas coisas, eu vi que essas coisas não eram assim tão importantes, saca? A única coisa, no caso, que vai fazer você, lembrando, vai fazer você saciar esse vazio dentro de você é o amor de Deus e os seus caminhos, né? Que nem eu falei ainda agora. Né? E eu não estou dizendo que caminhar, né, com Deus, por exemplo, eita, bati aqui na cama. Estou dizendo que caminhar com Deus, né, para quem não, por exemplo, não é cristão ou ainda está entendendo aí sobre Jesus Cristo, mas eu não estou dizendo que caminhar com Deus é fácil, tá? Deus não é, por exemplo, tem pessoa que acha assim, ah, se eu for Deus, ele vai realizar todos os meus sonhos. Ele pode realizar sim os seus sonhos, mas até você chegar lá, você vai ter que passar por todo um processo, saca? Se for do propósito dele que você consiga isso, se for algo que vai te, por exemplo, se for algo que vai te afastar dele, ele não vai te dar, tá bom? Então até você chegar nesse patamar dele te dar bênçãos, você vai ter que se abdicar de muita coisa, você vai ter que literalmente se humilhar aos pés de Deus, no sentido de que nós reconhecer que você é um pecador e Ele é santo, né? Você vai, então tem várias questões ali que fazem com que o caminhar, né? Você caminhar com Jesus Cristo, com Deus não é fácil, porque você sempre vai estar negando a sua carne, você vai ter que ter compaixão pelas pessoas, você vai ter que ajudar as pessoas,
você vai ter que olhar com as pessoas, né? Nunca, sempre perdoar as pessoas. Porque, primeiramente, você tem que entender que você é pecador. E reconhecer os seus pecados. E quando você reconhece isso, e você entende que Deus lhe perdoou, então você sente a obrigação de também perdoar. Sabe quem eu sou para não perdoar alguém, sendo que Deus me perdoou, eu tendo feito tudo o que fiz, entendeu? É, então, assim, quando eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, né, de Deus, Deus, ele. Sabe uma das primeiras coisas que ele fez eu me desfazer? Foi dos meus livros. E não foi fácil. Né? No começo eu relutei, pedi para Deus para que eu não me desfizesse dos livros, né? Mas, por exemplo, só que o Espírito Santo já estava tratando isso dentro de mim, entendeu? Aí eu entendi que o que Deus queria era me libertar de algumas coisas que eram ruins. Por exemplo, eu tinha muitos livros na minha prateleira que eram livros que tinham conteúdo degradante, tinha coisa sexual explícita, tinham assuntos ali que levavam ao ocultismo, tratar com o ocultismo, tinha bastante coisa que não, né, pecaminosa ali, que não estava mais me afastando de Deus do que me trazendo para perto dele, entendeu? Então, e eu, sem perceber, eu idolatrava essas coisas. Então, Deus, ele teve coisas, por exemplo, tinha coisas que não era necessariamente algo ruim, mas eu percebi que eu amava tanto essas coisas mais do que Deus. Aí eu, por exemplo, tirando aqueles livros que realmente eram pecaminosos, né, tinha outros que eu idolatrava aquilo, né? Aí eu sentindo isso, né, como uma forma de demonstrar para Deus que eu estava realmente disposto a buscá-lo, eu passei isso para frente, né, aqueles livros que eu idolatrava, né? E sabe que idolatria é pecado, né? Só que aí são livros que eu pensei assim, estou me desfazendo aqui, mas no intuito de mostrar que isso não é importante para mim mais do que Deus. Mas pode ser que em outro momento eu recompre isso numa outra versão, sei lá, não sei, né? Mas isso não me faz falta, tá bom? Essa é a questão aqui. Então, mas foi difícil, tá? Foi difícil eu ter que me desfazer das coisas. E depois eu fui entender, né, que Deus estava me libertando, por exemplo, dessa escravidão de sempre estar preocupado em comprar aquilo que, sabe, que aquele livro vai esgotar, eu não vou conseguir ler aquela obra, e sabe, então tirava toda uma questão, uma bitolagem, uma loucura na minha mente, que fazia com que eu não percebesse o quanto aquilo era prejudicial para minha vida, né, para os meus planos, a minha saúde e tudo mais, entendeu? E também tem a questão, por exemplo, das empresas, né, por exemplo, editoras, empresas de jogos, etc. Né, elas precisam criar a necessidade de você comprar algo, né, para elas existirem, né, e isso não é algo que seja ruim, dependendo, mais uma vez, do prisma, né, ao qual você olha isso. Né? Então tem editores que vão alegar, mas cada um as pessoas que estão consumindo são adultas e elas precisam saber quando comprar ou não comprar. Né? Mas não é tão assim preto no branco. Né? Por exemplo, tem pessoas ali que alegam, né, que mas a pessoa ali, o pobre, né, hoje em dia, não sei se existe pobre, mas assim, o pobre ele não está interessado em cultura, ele não está interessado em ler livros, ele está interessado em ter comida na mesa, o pão de cada dia. Dependendo da pessoa, sim, mas se você cresceu em comunidade, se você estudou em escola pública, né, como no meu caso, você sabe muito bem que existem muitas pessoas em comunidades que são cultas, pessoas que têm contato com livros, pessoas que amam livros, que amam filmes, que discutem sobre cultura. Então isso é a maior furada, sabe? Você ouvir isso de alguém mostra que a pessoa é muito ignorante, entendeu? Então essa pessoas que, por exemplo, moram em comunidade, ela tem interesse sim em comprar um livro de luxuoso, um livro específico de uma editora que fala que o seu público é diferenciado. Entende? Essa pessoa também se interessa por esses livros. Muitas vezes pode ser que ela não tenha condições de comprar, mas ela coloca ali, ela faz um planejamento financeiro, né? Isso quando a pessoa tem essa questão saudável na mente para comprar aquilo, entendeu?
Então isso aconteceu muito comigo, né? Então eu fazia ali toda uma questão ali, mesmo não sabendo exatamente ali a planejamento financeiro, eu meio que, né, fazia ali de um jeito ali para conseguir comprar algumas coisas que eram caras, tá bom? Então, por exemplo, não existe a situação é muito mais complexa, né, que isso, né? Entretanto, há empresas que possuem consciência, né, de seus leitores, por exemplo, de classe baixa, etc., e lançam livros acessíveis e tudo mais, né? E essas editoras aí são legais, né? Tem essa preocupação e tudo mais, né? Só que aí também tem aquela questão, né, de que às vezes esses livros que são lançados num material mais econômico, e tal, às vezes as pessoas não querem comprar, né? E não é só a pessoa que tem assim bala na agulha para comprar, não às vezes é a pessoa realmente, aqui não estou falando, pessoa assalariada, ela prefere realmente comprar o produto de luxo. Só que aí entra uma outra questão, né? Uma outra questão aí que tem a ver com a forma como a pessoa lidou com o colecionismo desde pequeno, etc. Né? Tem toda uma questão específica sobre isso, tá bom? Mas assim, é necessário que você tenha consciência de que viver uma vida voltada para os seus hobbies, esquecendo de ter um objetivo, um propósito, não é saudável. Isso é egoísta. Sim, por exemplo, se você viver a vida gastando 300, por exemplo, R$ 300, R$ 1.000 por mês em bens materiais, e não ter coragem de ajudar pessoas necessitadas, sabe? Você vê ali você não ter coragem de ajudar, fazendo uma doação, assim, de ter compaixão por alguém, sabe? Você gasta tanto dinheiro assim nos seus hobbies, mas você não tem, sabe? Você não consegue negar a si mesmo e em algum momento para se compadecer de alguém. Isso é muito ruim, saca? Você ter coleções, você bens materiais é legal, mas isso traz sim alguma felicidade, bagagem cultural, repertório cognitivo, por aí vai. Mas nós não podemos deixar isso nos afastar de Deus e daquilo que Deus quer para nós, né? Que Deus seja a nossa prioridade em nossas vidas, que ler a sua palavra seja mais importante do que nos preocuparmos em quantos livros nós temos né, digo assim, livros seculares, quantos livros nós lemos por ano, que entender o caráter do Pai Celestial seja mais importante que conhecer a todas as cronologias de uma obra literária, conhecer a todos os livros de um autor que nós gostemos, né, ou conhecer a todos os jogos importantes. Dar prioridade para Deus não significa que você vai deixar suas listas culturais de lado, tá? Que você vai deixar de ir atrás, né, de se aprofundar nos seus hobbies, não é isso. Ou se, por exemplo, vai deixar de se deleitar com as inventividades que as pessoas criam e tudo mais, né? Mas você dar prioridade para Deus significa que que isso não fará que você seja escravo dessas coisas, entendeu? Quando você prioriza Deus, Deus vai te libertar dessa escravidão, dessa necessidade de sempre estar, de querer algo, entendeu? De sempre estar querendo algo mais, tudo mais, e nunca aproveitando aquilo que você já tem, aquilo que ele já te deu, entendeu? Você não vai sentir fomo, né? Que é a necessidade de você, o medo de perder algo, entendeu? E mesmo que você perca algo, é algo que eu estou passando ultimamente, né? Mesmo que você perca alguma coisa, você percebe que isso não vai tirar a sua felicidade. Eu tô passando por isso, sabe? Mesmo que, por exemplo, eu faço algumas correções, mas aí eu priorizei não comprar algumas coisas no momento. Tá aqui, mas aí, tipo assim, eu penso, quando eu tiver a oportunidade, né, eu jogando pra Deus, Deus vai, eu tenho certeza que, né, eu estando alinhado com ele, com o Pai, eu vou conseguir de alguma forma comprar isso, né? Só que assim, não vendo isso como algo importante, tipo assim, no sentido, tipo, algo que me alegra, mas sabe, você já ouviu falar que quando você não sente a necessidade de ter aquilo, o universo parece que, o universo não, Deus, né, assim, a forma como eu acredito, né, parece que Deus ele faz questão de te dar aquilo, né, porque você não sente apego àquilo, aí Deus te dá, entendeu? Acho que essa é a forma que eu tenho encarado as coisas, entendeu? Teve coisas, por exemplo, que eu queria muito e do nada eu consegui comprar, sabe, livros raros que não vendiam mais, aí de repente eu achei no Mercado Livre e eu acabei comprando, sabe? E eu acredito que isso é Deus que, sei lá, dá um jeito ali de, você tava procurando isso aqui, ó.
isso aqui eu vi que não é algo ruim e tal, pega aí, sabe? Tipo assim, a forma como eu interpreto as coisas, né? Então, se você, e outra coisa, se você não possui condições de comprar alguma coisa, não se aflija com isso, sabe? Você é, querer ter algo e não ter condições de comprar, eu entendo isso, sabe? Mas para tudo se dá um jeito, né? Com planejamento financeiro. Né? E como se diz em Mateus, né, 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, nenhum bem material substitui Deus e o seu amor em nossas vidas. A verdade difícil de ser engolida é que nós não precisamos de nenhuma dessas coisas que nós compramos para sermos felizes. Nós só precisamos no final do dia de Deus e das pessoas que nós amamos perto de nós. Dá para pensar isso? O resto é só consequência do fruto do nosso trabalho, da graça de Deus, né, e da comunhão com o Pai. E o consumo precisa ter propósito, sem exagero, sem idolatria, entendeu? Nada pode nos tirar do amor de Deus, entende? Às vezes a gente fica ali preocupado em sempre estar ali, eu preciso jogar o próximo jogo, isso, aquilo, outro, mas a gente esquece de dar um tempo para Deus, sabe? Esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, né? E isso não estou falando, falo para mim também, sabe? Eu também pego nessas questões, nessas omissões, entendeu? Então eu desejo do fundo do meu coração que essa mensagem seja usada por Deus para ajudar mais pessoas, assim como Ele me ajudou, né? A abrir a minha mente para essas coisas. Então o vídeo acaba por aqui, acho que ele ficou bem longo. Eu não, por exemplo, neste momento eu não estou fazendo nenhuma edição, né? Pretendo mais pra frente aí melhorar os vídeos, se for da vontade de Deus e tudo mais, né? E evoluindo aí o canal. Mas o intuito realmente é falar algo do que o seu coração sente, né? E passar aqui a mensagem e Deus faz o trabalho aí do impossível para que esse vídeo toque aí o coração das pessoas, né? Então se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, né? Compartilhe para alguma pessoa que você sinta que possa usufruir desse vídeo de alguma forma, né? Você é uma mãe, você tem um filho que você vê que esse filho é muito apegado a bens materiais, mande pro seu filho, ou sei lá, um amigo, um parente, sei lá. Se você sentiu que esse vídeo tem uma mensagem que pode trazer essa pessoa para Deus, né, e fazer a pessoa abrir a mente para as coisas do mundo e tal, mande esse vídeo, tá bom? E, assim, o meu intuito com esse canal é falar sobre Deus alinhado à arte, à cultura pop, ao consumismo, aos hobbies. Então, por exemplo, tem um vídeo aqui que eu faço resenha de livros, mas sempre com uma análise voltada fazer uma análise cristã dos livros que eu leio, entendeu? Então eu vou ler um livro e vou ver ali a questão filosófica daquele livro, mas sempre alinhado à palavra de Deus. Então de repente eu posso contestar alguma coisa que eu não concordei e tudo mais, mas eu quero que as pessoas ressignifiquem a forma como elas têm acesso à cultura. A cultura não é necessariamente algo ruim. Você ter acesso às coisas do mundo, isso faz com que você entenda como o mundo funciona. Entendeu? Lógico que nem eu falei, né? Nem todas as coisas não são boas, né? Não são tudo não é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo eu gosto, né? Por exemplo, depois que eu aceitei a Deus, tem quadrinhos, livros que eu não faço questão de ler, sabe? Assim, eu prefiro não citar aqui autores, sei lá, artistas, para não gerar polêmica, né? Primeiramente, mas tem coisas que eu escolhi não usufruir, sabe? Pela minha fé. E de repente pode ser, não é que seja pecado eu ler essas coisas, mas tem coisas que se você ler, essas coisas vão fazer com que você sinta coisas pecaminosas, essas coisas, então eu prefiro não ter contato com coisas específicas, tá bom? Né? Agora, se você é uma pessoa que lê e você não sente nada, você consegue separar o trigo do shoyu, então, do joio, não sei qual é a palavra correta, desculpa. Mas aí vai você com a sua busca espiritual, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero passar, né? Que Deus os abençoe grandemente. Se cuidem e forte abraço, tá bom? Um beijo. Até a próxima.